tem uma sensação no ar, sabe? Uma expectativa de que algo grande está para acontecer no cenário de investimentos aqui no Brasil. Não é só uma impressão. Parece que tem uma combinação de fatores, assim, se alinhando nos bastidores. Exato. Nós recebemos um material de análise bem denso que aponta os próximos meses como um período absolutamente crucial para os ativos brasileiros. A ideia hoje é examinar a fundo 3 sinais principais que podem, juntos, virar o jogo do mercado em 2026. Perfeito. E o importante é que a gente não está falando de futurologia, de tentar adivinhar o futuro. Certo. O objetivo é entender a engrenagem por trás de cada um desses sinais. Temos um fator doméstico, um global e um catalisador político. Vamos ver como essas peças se encaixam. Recente do Banco Central de manter a Selic em 15%. Isso. Para muita gente, isso pode parecer uma não notícia, né? Um tudo como antes. Mas a análise que a gente está vendo sugere que essa pausa é, na verdade, o verdadeiro sinal de largada. O que isso significa na prática? O fascinante aqui é a psicologia do mercado, que opera com base em padrões históricos. E a história mostra que essa pausa no ciclo de alta de juros funciona quase como um gatilho. Um gatilho. É o momento que antecede o início de um ciclo de cortes. O mercado financeiro é movido por antecipação. Ele não espera a primeira queda da Selic ser anunciada para se mexer. Ele se posiciona antes. Ele se posiciona antes, na expectativa. É como numa corrida, sabe? A tensão acontece antes do tiro de largada, não depois. E essa antecipação aparece nos números. Imagino, a gente tem dados que mostram isso acontecendo em outros ciclos, não é? Com certeza, os estudos que analisamos são claros. Tanto o Ibovespa, que é a nossa cesta de ações, quanto o IFIX, o termômetro dos fundos imobiliários, historicamente reagem antes da queda efetiva. Eles sobem quando o mercado percebe que a queda é inevitável. Exatamente. Não quando ela de fato acontece. Nossa, e tem um caso que o material destaca, de 2011, que é impressionante. Foi um ciclo de cortes de juros até mais brando, a Selic caiu de 12% para 7,25%. Sim. E mesmo assim o IFIX disparou 41%. A sensibilidade parece ser enorme. É gigantesca. E tem uma lógica, né? Juros mais baixos aquecem o setor imobiliário e, ao mesmo tempo, tornam o rendimento dos aluguéis muito mais atraente do que a renda fixa. É um duplo benefício. Faz sentido. Se a gente pegar a média dos ciclos de queda desde 2011, a análise mostra um retorno médio de 14,4% para o Ibovespa e, olha só, 24,7% para o IFIX. Quase 25%. Quase 25%. E isso falando só dos índices, da média, sem nenhuma seleção especial de ativos. E é aí que a coisa fica mais interessante. Porque sair da média pode trazer resultados muito diferentes. No ciclo mais recente, 2023 e 2024, a Selic caiu de 13,75% para 10,5%. Isso. O Ibovespa rendeu quase 30%, o que já é ótimo, mas o estudo aponta para alguns ativos específicos que foram para outra estratosfera. O caso da empresa K, por exemplo, com 265% de retorno. É um caso que ilustra perfeitamente o conceito de alavancagem. Uma empresa como a K, que atua no varejo ou construção, é muito sensível aos juros. Como assim? Pensa bem, com juros mais baixos, o custo da dívida dela diminui, o lucro melhora. E o consumidor tem crédito mais barato para comprar os produtos dela, as vendas aumentam. É um cenário perfeito. Exato. Mas, e aqui tem um ponto crucial. Neste ano de 2025, o Ibovespa já acumula uma alta de quase 32%. E a Selic nem começou a cair? Exatamente. Isso nos diz, com todas as letras, que tem outra força muito poderosa em jogo, além da expectativa dos juros domésticos. Faz todo sentido. Essa é a peça que faltava. Então vamos para o segundo cenário? O cenário externo. Especificamente a situação dos Estados Unidos. O dilema americano. A análise descreve o que parece ser uma bomba relógio fiscal por lá, dívida pública passando de 38 trilhões de dólares, isso já é mais de 100% do PIB deles. É. E uma dívida desse tamanho cria um dilema gigantesco. Para continuar atraindo investidores, eles precisariam pagar juros mais altos. O risco de emprestar para os Estados Unidos, por incrível que pareça, está aumentando. E as agências de risco já estão mostrando isso, né? Já. Só uma delas ainda mantém a nota máxima, o famoso AAA,
e a expectativa é de novos rebaixamentos. Então eles estão completamente encurralados? De um lado se mantém os juros altos, o custo para rolar essa dívida fica impagável. Inviável. Do outro, se cortam os juros, o dólar perde força e a inflação pode voltar. É um beco sem saída. É o dilema clássico. E tudo indica que eles vão pender para a segunda opção, cortar os juros para evitar um colapso fiscal. É uma questão de sobrevivência. Exatamente. E a consequência direta disso é um enfraquecimento do dólar. E quando o dólar enfraquece, o capital global começa a procurar outros lugares com maior potencial de retorno. Os mercados emergentes? Emergentes como o Brasil. E a gente já está vendo esse filme passar. Os números são bem claros. Colômbia subindo mais de 60%, Argentina mais de 50% e a nossa bolsa em dólares valorizou quase 44% este ano. É isso que o investidor estrangeiro vê. Não é à toa que o Brasil recebeu um fluxo líquido de mais de 27 bilhões de reais de capital gringo. O dinheiro está de fato vindo para cá. E o ponto mais importante dessa análise é que os problemas fiscais americanos são estruturais. Não se resolvem da noite para o dia. Ou seja, essa tendência de fluxo de capital não parece ser um voo de galinha. Parece ser uma realocação global de longo prazo. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Essa tese toda não depende de os Estados Unidos realmente cortarem os juros? Sim, depende. E se o Fed, o banco central deles, decidir ser duro e manter os juros altos, esse fluxo de dinheiro para cá não poderia secar ou até reverter? Esse é o principal risco, sem dúvida. É um cenário possível, mas, segundo a análise, pouco provável. A pressão política e econômica seria avassaladora. Seria caminhar para um calote ou uma recessão brutal. Exatamente. O caminho de menor resistência historicamente é permitir um enfraquecimento controlado da moeda. Então, a aposta do mercado global é que o dólar mais fraco é o cenário base. Ok. Então o palco macro parece montado. Juros com tendência de queda por aqui, um fluxo de dinheiro de fora entrando, mas ainda falta um gatilho, né? Um evento que acende o pavio. E aí entra o terceiro sinal. A política. As eleições de 2026. Exatamente. Esse é o catalisador. Historicamente, o mercado começa a precificar os cenários eleitorais a partir de março ou abril do ano da eleição. Ou seja, estamos a uns 3 meses desse ponto de inflexão. Há cerca de 3 meses de a política começar a ditar o ritmo do mercado de forma muito mais intensa. E a intensidade dessa reação varia brutalmente. Eu lembro que em 2006, com a reeleição do Lula vista como certa, o mercado ficou calmo. Quase não reagiu. Já em 2002, 2014 e principalmente 2018, foi uma montanha-russa. A volatilidade foi para as alturas. Nossa, 2018 foi uma loucura. Eu lembro bem, a bolsa chegou a cair 7% entre maio e setembro. Mas quando o mercado percebeu a vitória provável de um governo mais liberal na economia, disparou quase 25% até o final do ano. A virada de humor foi absurdamente rápida. Exato, e isso nos leva a uma questão que a análise levanta. Por que 2026 pode ser tão diferente da eleição de 2022, que também foi super polarizada? Essa pergunta de $1 milhão. A gente vem de uma eleição dividida. Por que a próxima seria diferente? É o que eu me pergunto. A resposta, segundo estudos, está no ponto de partida fiscal. É uma diferença crucial. Como assim? Em 2022, o grande medo do mercado era a troca de uma regra fiscal rígida, o teto de gastos, por uma mais frouxa. O risco era de uma piora fiscal. Uma piora que, de fato, acabou acontecendo. Exato. Agora, o cenário para 2026 é o inverso. Nós já partimos de uma regra fiscal considerada mais flexível pelo mercado. Entendi. Portanto, uma eventual troca de governo com um candidato que sinalize uma volta a uma disciplina fiscal maior é vista por uma parte do mercado como um evento positivo. A percepção de risco é invertida. Invertida. Em 2022, a mudança era risco de piora. Em 2026, a mudança pode ser chance de melhora. Então, a narrativa é que a volatilidade eleitoral, que é quase certa desta vez, pode ter um viés positivo. Pode ter, sim. Os dados das pesquisas no material indicam uma disputa acirrada com o atual presidente com uma rejeição de 44%,
um número historicamente desafiador para a reeleição. Isso garante a incerteza. Exatamente. O cenário é de alta incerteza, o que gera volatilidade. Mas, ao contrário de 2022, o resultado dessa volatilidade pode ser favorável aos preços. A chamada assimetria de risco parece pender por um lado positivo. O mercado pode achar que o cenário ruim já está no preço? Em grande parte, sim. E qualquer surpresa positiva pode gerar uma forte reação de alta. Então, amarrando tudo isso, parece que a gente está olhando para uma tempestade perfeita se formando. É uma boa imagem. De corte de juros prestes a começar, o que impulsiona bolsa e fundos imobiliários. Temos um fluxo de capital estrangeiro que deve se intensificar. E, para completar, um evento político que pode funcionar como gatilho positivo. A lição central que se extrai desses estudos é que os grandes movimentos de valorização não acontecem quando o céu está azul e tudo está claro para todo mundo. Nesses momentos, os preços já subiram. Já subiram. Os maiores ganhos acontecem no meio da neblina, da incerteza, quando só os investidores mais preparados estão posicionados. É a antecipação que gera os retornos extraordinários. Com esses três fatores se alinhando, a questão a se pensar não é apenas se o mercado vai se mover, mas como os diferentes setores vão reagir. Será que o capital estrangeiro que busca crescimento vai se concentrar nas grandes empresas de commodities? Enquanto o investidor local, fugindo da Selic em queda, corre para fundos imobiliários? Ou será que esses dois fluxos poderosos podem se encontrar com mais força em um setor específico, como infraestrutura, criando uma onda ainda maior? Aqui vai um resumo sobre o que pode ser uma janela de oportunidade única para investimentos no Brasil com foco lá em 2026. Sabe, de acordo com nossos estudos, tem uma combinação bem rara de três grandes sinais econômicos, tanto aqui quanto lá fora, se alinhando. E isso pode sim impulsionar forte os ativos brasileiros nos próximos meses. Primeiro, o ciclo da taxa de juros no Brasil. O Banco Central já sinalizou uma pausa na alta da Selic, né? E, historicamente, o próximo passo é um ciclo de cortes. E olha, esses ciclos de queda de juros costumam valorizar bastante a bolsa e os fundos imobiliários. Nossos estudos mostram que o retorno médio foi de mais de 14% para a bolsa e quase 25% para os fundos imobiliários. Para ter uma ideia do potencial, no último ciclo de corte, algumas ações, como as da Cia Hering, chegaram a dar um retorno de 265%. Segundo, o cenário econômico lá nos Estados Unidos. A dívida pública americana está em níveis recordes, superando 38 trilhões de dólares. Isso pressiona o país a reduzir as taxas de juros, o que acaba enfraquecendo o dólar. E o resultado? O capital estrangeiro vem buscar retornos maiores em mercados emergentes, incluindo o Brasil, claro. E esse movimento já é visível, tá? A nossa bolsa já recebeu mais de 27 bilhões de reais em capital estrangeiro este ano. E, finalmente, o fator das eleições de 2026. Olha que curioso. Diferente de outras disputas, o mercado pode reagir de forma positiva. O cenário atual tem uma regra fiscal que é considerada meio frouxa, sabe? Uma possível troca de governo poderia levar a uma política fiscal mais rígida, e isso o mercado tende a ver com bons olhos. Então, a volatilidade pré-eleitoral pode, desta vez, criar um baita ambiente para oportunidades de compra. Em suma, a combinação de juros em queda aqui, um forte fluxo de capital estrangeiro e um cenário eleitoral que pode ser favorável, cria um ambiente de altíssimo potencial para os nossos ativos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.